Enquanto isso, nós duas vamos conversar. O que a senhora sabe da doença do seu filho? Até onde a senhora compreendeu? Para que não fique dúvidas, não é? O que custa explicar na língua dela? Aí quando eu percebi que ela havia entendido tudo e ela trazia essa questão do tanto que ela estava sendo crucificada porque não levou o menino no sábado. E eu falei com ela, do fundo do meu coração a senhora brilhou. Porque, primeiro que ele sabia que ele não ia ter outra chance. Ele já sabia. E segundo, porque não mudaria absolutamente nada do quarto dele. Nada teria mudado. E ele viu a irmã dançar. Isso valeu. Agora, aí quando eu vi que ela entendia, 12 anos. Quando eu vi que ela havia entendido tudo e que ela pôde falar muito dele, de como é que ele gostava de vê-la arrumada, de como é que ele gostava das coisas todas. Eu deixei que ela verbalizasse toda a história, todos os sonhos que ela tinha, aquele menino. Olha como é que Deus é cuidadoso. Porque enquanto eu estava com ela tomando café, esse processo acontecendo, ele estava lá dentro, eu estava tomando adrenalina, numa dose alta de 3, a pressão dele estava em torno de 1, 2. Ele estava morrendo. E eu estava de cá com ela. E aí, em um determinado momento, eu perguntei para ela, quando eu vi que ela entendia tudo, eu falei com ela, em que você crê? Né? Às vezes eu pergunto para os pais, quando eu tenho mais tempo, por quem você se levanta? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Por quem a gente levanta todo dia? Fala, é possível isso, ganhar dinheiro, porque eu tenho que ir embora. Não é? Mas por quem? Para quem que você direciona a sua vida? E aí, quando ela começou a conversar, eu comecei a lembrar e perguntei para ela, se a senhora crê em Deus, a senhora sabe o que foi dito sobre a morte? Ela falou, não, foi pois está escrito na palavra, todo aquele que vive e crê em Deus nunca morrerá. Eu falei, a senhora acredita nisso nesse momento? Não é um momento fácil, não é? E foi uma coisa tão bonita, porque a palavra de Deus foi alimentando essa mulher. E à medida que eu fui citando para ela alguns trechos da Bíblia, eu sou católica, tenho hábito de missa diária e rezar terço diário para dar conta, né, da dor do outro. E aí eu fui conversando com ela, à medida que eu fui citando os trechos do Evangelho, essa mulher foi encorpando, eu vi literalmente ela ser alimentada. Não foi pelo café e pelo pão somente, mas pela palavra de Deus. E quando eu estava conversando com ela, uma das supervisoras chegou para mim e falou, Filó, fez assim. Eu virei para a mãe e falei, eles estão me chamando, que nesse momento o coraçãozinho deles está diminuindo o batimento. E eu gostaria de saber se a senhora quer ficar comigo. Ela falou, só vai fazer alguma coisa? Eu falei, eu não vou fazer mais nada. Vou fazer, vamos rezar. Ela falou, pois eu ia te pedir para a senhora não massageá-lo mais. Eu falei, então vamos juntos, não é? Então essa mulher entrou comigo, e aí ficou alguém, o pessoal da enfermagem que deu conta, quem deu conta ficou, né? Porque é muito forte isso, né? E essa mulher cantou Magnífica. É uma mulher evangélica, ela cantou Magnífica para o filho dela, e ela dizia, eu sempre te prometi que não te deixaria, estou. E ela termina, quando a gente está vendo que ele estava serando, ela despediu, ela agradeceu, eu falei que ela agradeça a ele, agradeça a vida dele, agradeça o tempo dele, porque existe um elo de amor muito grande, e a criança precisa da liberação da mãe para morrer, senão ela não morre. Né? E aí ela falou comigo, doutora Filó, a senhora reza comigo. Nós fizemos uma roda, rezamos, entregamos para quem é dono. E foi tão bacana que essa mulher, nessa hora, ela depois que terminou tudo, ela virou para mim, me abraçou e falou comigo assim, doutora Filó, me explica uma coisa, porque é possível sentir alegria diante de um filho que morre. É possível sentir o que eu estou sentindo dentro do meu coração nesse momento. Eu estou sentindo uma paz, uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu falei, a presença de um Deus que é vivo, que nos acompanha. Porque onde alguém luta pela vida, Deus está, não é? Nosso Deus é o Deus da vida. E essa mulher, então, tirou o capuz, soltou o cabelo, e eu virei para ela e falei assim, a senhora quer que eu ligue para alguém? Ela falou, não, doutora, eu vou ligar. E vou avisar que meu filho está com Deus. Ela foi e ligou. Enquanto ela estava lá fora, como se igual passou um pouco, ela voltou e falou comigo assim, doutora Filó, eu falei, pois não, eu posso ajudar a arrumar o corpo do meu filho? Eu falei, claro, pode entrar. Porque lá as meninas permitem. Né? A enfermagem não é fixa, não é tão rígida, é flexível, né? Já foram quebradas na vida. Então a mãe entrou e ajudou a preparar o corpo. Então essa mulher saiu de lá, apesar de estar indo com o filho morto, grata.
Porque viveu. Porque viveu tudo que precisava viver o menino, sabia da gravidade, não faltou assistência, teve tudo que precisava e foi assistida até o final. Sem que a gente fugisse da história, mas juntos. A nossa profissão era belíssima, gente. A profissão de vocês não tem preço. A gente tem que estar junto com o nosso paciente para a alta ou também para a morte. Nós temos que estar lá, os meninos têm que sair enfeitados ou arrumados com dignidade também para encerrar. Mas com a certeza que a gente pode olhar no olho de uma mãe e dizer, cumprimos, né? Fizemos tudo o que podíamos fazer. Então, a gente precisa de repensar. Que bom que vocês tiveram a coragem, a ousadia de parar. De rever a vida de vocês, de rever a profissão de vocês, de rever que dom vocês têm, que Deus deu a vocês de trabalhar uma das obras da misericórdia, não é? Eu estive doente e vocês me visitaram. De vocês é um pouco mais complexo do que isso, né? Eu estive doente, vocês cuidaram de mim. Né? Quando a gente vê alguém muito sofrido, o corpo muito flagelado, muito machucado, as pessoas tão abandonadas, a gente tem que lembrar, é como se Jesus repetisse para nós, isto é o meu corpo. E é desse corpo que nós cuidamos. Então, que Deus possa abençoar a caminhada de vocês, abençoar as mãos de vocês, né? Ungir as mãos, ungir os olhos para que a gente possa ver o que precisa ver, ouvir o que precisa ouvir e cuidar daqueles que nos veem com o amor que a gente cuidaria daquele que nos fez, que é o Senhor. Que Deus abençoe, parabéns pela brilhante profissão. Muito obrigada, Aline. Parabéns pela semana de vocês e pelo momento que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Filomena Vale e passamos a palavra ao doutor Lúcio José Vieira. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa, na pessoa da conferencista, a doutora Filomena. Eu gostaria inicialmente de só fazer uma consideração bem breve sobre a mensagem, né, que a doutora Filomena nos traz nesse tema de alta relevância, de alta importância, e depois eu vou passar ainda alguns minutos, bem breve, para alguma pergunta do auditório. A Filomena Vale nos trouxe de forma bastante primorosa reflexões básicas sobre a arte de cuidar dos outros. Pressupostos que possibilitam cuidar do outro em distintos momentos de dor, sofrimento ou na morte, tornando-os mais humanizados. A palestrante nos trouxe vários exemplos do cotidiano, demonstrando que podemos prestar um atendimento humanizado em distintas situações. Devemos ter a coragem de assistir o outro de um jeito bom. Na atividade profissional, principalmente na área de saúde, devemos ser protagonistas na arte de cuidar. Não devemos ser apenas espectadores do que acontece no processo assistencial vigente. Nós vamos abrir alguns minutos para a plateia, se tiver alguma pergunta, escrita ou oral. As monitoras estão com o microfone ali no auditório. Nós ainda temos minutinhos. Pela maneira, pela leveza que ela, né, conduziu esse assunto, que é um assunto difícil, né, não é fácil falar da morte, é um enfrentamento até mesmo pessoal, né? E assim, eu não tenho como não contar um fato que eu vivi faz parte da minha vida profissional. Durante o curto período que eu trabalhei na Santa Casa, no CTI pediátrico, eu tive a honra de trabalhar com a Raquel, com a equipe do CTI e com a doutora Filomena, e teve um momento que tinha duas crianças internadas, eram duas crianças gêmeas, cardiopatas, e no início de plantão, nós fomos pegar o plantão, e estava passando de leito em leito, e ao chegarmos próximos dessa criança, ela começou a ter uma parada. Então a equipe parou na hora, foi atender, nós atendemos, e infelizmente essa criança faleceu. E naquele momento para mim foi muito difícil também, né? A doutora Filomena virou e falou assim para mim: Aline,
prepara essa criança, veste ela, né, cuida dela. A gente coloquei touquinha na época, novinha, prepara ela porque eu vou ligar para o pai. E deixa ela aí preparadinha para ele vir despedir dela. Aí, no primeiro momento, aquilo para mim causou um certo espanto. Eu falei, gente, eu vou né, cuidar dela, deixar ela aqui esperando, mas assim eu fiz, né? No início de carreira profissional, a gente falta muita experiência. Aí eu preparei, coloquei touquinha, estava numa época de muito frio, coloquei luva, enrolei, peguei uma manta bem bonitinha, coloquei e deixei ela ali no bercinho esperando e o pai chegou. E aí naquele momento eu fui, ela fez assim pra mim, eu não sei se você lembra disso, Filó, ela fez assim pra mim e eu peguei essa criança e coloquei nos braços do pai. E o pai foi, abraçou, chorou muito, muito. E por um momento assim, ele despediu dela, eu senti que ele estava despedindo dela. E ele foi com muita dificuldade, me entregou ela de novo, aquela sensação assim, de não querer, né, deixar a filha. E ele me entregou ela, coloquei ela direito de novo no berço e mostrei para ele que ao lado tinha uma outra criança que também era dele. Por um minuto parece que ele esqueceu que ele tinha outro filho. E aí ele foi, assim, com aquela alegria, pegou a outra no colo. Então, assim, foi uma situação que eu vivi, que me fez crescer muito na minha vida profissional e me fez mostrar que, assim, a família ela tem o direito de estar despedindo do seu filho, por mais que seja um momento difícil, né, doloroso, é um direito dele. Ele tinha que ter aquele momento de despedir, né, do seu filho. Então, assim, que isso sirva, que esse exemplo e que as palavras do momento sirva de lição para a gente mesmo, né, de aprendizado, de como enfrentar a morte, né, durante a nossa prática profissional. É isso. Doutor Filomeno, bom dia. Primeiro, parabenizar, porque você teve a coragem, né, de falar de um tema desse tão complicado, porque em quase 10 anos de experiência dentro do serviço de saúde, é como se esse tema fosse negado pelos profissionais, né? Há muita resistência em trabalhar isso com a equipe e eu queria saber, assim, a sua opinião e a sua visão em tantos anos de experiência, por que esse tema é tão resistente dentro do serviço de saúde, a gente trabalhar isso tanto com a equipe médica, quanto com a equipe de enfermagem, os outros profissionais, né? Como se o profissional não pudesse participar ali da dor, né? A gente tivesse que negar mesmo que há um sofrimento ali com aquele paciente. Eu presenciei também a morte de uma criança da mesma forma que, né, da mãe, ela cantando, agradecendo a Deus e despedindo do filho. E isso me impactou, foi uma das mortes que mais me impactaram nesses 10 anos. E isso não foi trabalhado com a equipe, então é como se você negasse esse momento, né? E eu queria saber como que vocês começaram esse processo lá na Santa Casa, né? Como que a gente poderia começar isso, trabalhar isso com a equipe, porque realmente eu sinto uma resistência muito grande. Então eu queria saber da sua experiência, da sua visão, o porquê dessa resistência e também como a gente pode começar isso com a nossa equipe. Te agradeço pela pergunta. Como é que é seu nome? Simone. Na verdade, quando a gente coloca em hospital, você imagina qual é a nossa dificuldade de falar de morte. Se você sentar com uma amiga sua e falar da morte, o pessoal vai achar que você está deprimida, grávida. É a única certeza absoluta que nós temos na vida. É que todos que nascemos vamos morrer. Quantas famílias você vê discutindo esse assunto? Nenhuma. Então, porque a gente está sempre dando um jeito de camuflar a história. Foi aquilo que eu falei no início. Para poder falar de morte, eu tenho que ter, primeiro, trabalhar a minha consciência que eu sou finita. E o dia que a gente descobre que a gente vai morrer, tudo muda. Porque tudo vai relativizar. Porque primeiro você não vai segurar nada na vida, vai pegar aqui. Você vai acumular o quê? Porque a hora que a gente arruma uma criança para morrer, teu brinco tira, não vai nem grampo. Né? Então por que a gente fica acumulando? Mas, Simone, tem que ter muita coragem para uma discussão dessa. Felizmente está começando a mudar isso dentro das escolas de medicina, porque quando eu formei, também não se discutia. Médico é formado para ser Deus. Nós não podemos ter a morte. A gente vê a morte como fracasso e não como um processo da vida. A morte é uma continuidade da vida. Mas como a gente não vê, então a gente está acostumado a acompanhar a morte, a gente vê direitinho que se chama de trabalho de parto. Nascer, quando a gente morre, a gente está nascendo.
E é impressionante, se vocês tiverem coragem de observar, vocês vão ver os movimentos, as contrações musculares, é igualzinho mulher em trabalho de parto. Em dezembro eu acompanhei meu pai morrendo. E eu acompanhei o trabalho de parto dele. Fiquei com ele há 3 horas com ele morrendo, a técnica de enfermagem em pânico, o médico andava de um lado para o outro, eu falava com esses partos, tá tudo calmo. Eu mesmo desliguei os remédios do meu pai, porque não adiantava, ele estava com pressão de 1, tomando adrenalina para quê, dobutamina para quê? Eu creio na ressurreição, então sabia porque eu estava devolvendo meu pai, o dono dele, não é o Senhor de todas as coisas. Não com menos dor, de forma alguma, mas com consciência. O trabalho disso não é brincadeira, isso é um empenho de uma equipe. Equipe médica, equipe de enfermagem. Lá na Santa Casa a gente ainda não consegue, às vezes a gente até para, discute um pouco, quando a equipe está muito fragilizada, a gente começa a discutir um pouco a morte. Mas quem dera a gente tivesse tempo de, quando morreu, a gente dar tempo de sentar a equipe e de conversar, sabe, Simone? Muitas vezes eu falo com os residentes, agora nós vamos lá dentro, vamos lavar o rosto, retocar a maquiagem, porque ninguém merece ver alguém mal acabado, não é assim? Ninguém. O doente vê você muito mal acabado e fala, se ela está cuidando de mim, está assim, melhor morrer, né? Você tem que ter cuidado com a aparência, e isso é uma coisa que é necessária, né? Então, vocês que estão no cuidado com a unha, com os dedos, com o cabelo, isso é impecável. Como é que alguém que cuida de mim pode ser sujo? Não pode. Quem não cuida de si não é capaz de cuidar do outro, né? Então, quando a gente não dá conta, porque muitas vezes a gente tem que dar a notícia que morreu e tem que rir para o tamanho e falar, seu filho vai sair de alta. É esse jogo da vida e da morte, é o mistério da vida e da morte. Mas o que eu sugiro para vocês, primeiro é ter a coragem de começar a falar. Se a gente não tiver coragem de começar a falar das dificuldades, e como é que nós podemos melhorar isso? Porque não existe uma fórmula. Cada equipe vai conseguir o seu jeito. Talvez lá na Santa Casa, quando eu falo você rezar muito, busca o povo para rezar, e se não tem o que fazer, o mesmo a gente reza lá com as crianças e busca os pais, essas coisas foram acontecendo. Mas isso é um trabalho que você vai encontrar muita resistência, Simone, né? Porque as pessoas não querem, porque não viveram a própria morte. Então, primeiro é consciência, nós lidamos com a morte, nós todos vamos morrer. Hoje é essa pessoa que está deitada, amanhã sou eu. Nós não sabemos o que nós sabemos da vida, nada. Não sabemos do próximo segundo, não é? Então, não há um caminho marcado. O caminho vocês irão fazendo. Mas a partir do momento que vocês tiverem a ousadia de falar, nós podemos fazer diferente. O que nós podemos melhorar? Em cada serviço vai ter uma característica. Porque lá o nosso é urgência.